Olá, amigos. Uma boa tarde a todos. É com muita alegria, com muita gratidão a Deus que nós vamos realizar o nosso culto do Evangelho no lar. Nessa tarde vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Então vamos rogar à espiritualidade amiga, aos benfeitores, que nos auxiliem a compreender esse tema tão oportuno para esses dias em que nós estamos vivenciando tantos tormentos. Então vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, Diretrizes para uma Vida Feliz. É psicografia de Divaldo e o espírito é Marco Prisco. É a lição de número 13, Viver com Alegria. Diariamente, quando você desperte, deixe-se invadir pela alegria, considerando que se encontra na Terra, reencarnado com excelentes oportunidades de crescimento para Deus, seja quais forem as suas preocupações, os desafios, os testemunhos que esteja enfrentando. Alegre-se por haver retornado da viagem ao país dos sonhos, com o desejo, o ensejo abençoado de resolver todas as questões pendentes na sua existência. Enquanto você está no corpo, na experiência evolutiva, as circunstâncias podem alterar-se de um para outro momento, facultando-lhe realizações nobilitantes e libertadoras. Né? No Evangelho, nós já aprendemos que o dever de todo cristão, ao acordar, é fazer uma prece. Uma prece de agradecimento, né, pela noite, por ter acordado e já para se preparar para aquele dia que se inicia. E o Marco Prisco, né, na psicografia de Divaldo, vem nos dizer que nós devemos nos alegrar. Alegrar porque nós estamos aqui nesse planeta escola, né? Então vamos à nossa prece. Quem quiser pode colocar um copo com água, fechar os olhos e vamos entrar em sintonia com Deus. Deus infinitamente sábio, justo e misericordioso. Aqui estamos, ó Deus, filhos teus, na certeza de que nós temos tudo o que necessitamos aqui na terra, na certeza de que nós estamos aqui para cumprir todas as tarefas que nós nos comprometemos no mundo espiritual e que temos o auxílio de amigos espirituais. Nós somos tutelados pelos nossos anjos da guarda, então nós temos que dizer graças a Deus por termos tantas oportunidades, tantas ajudas. E quando, Senhor, pequeninos que somos, às vezes nos sentimos tristes diante das provações, nós te rogamos, Senhor, faz com que nós possamos perceber sempre a presença dos nossos anjos da guarda, as bênçãos de Deus, que nunca nos deixa a sós. Abençoa todos nós, Senhor, e que possamos, nesse culto, compreender todas as lições que nós vamos refletir. Que Deus seja louvado hoje e por todo sempre. Então, a nossa reflexão está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós vamos ler um trechinho do item 12, motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras, elas podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido as vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura uma tranquilidade no futuro, né? Então, nós vamos refletir sobre essa bem-aventurança
E quando Jesus proferiu essas palavras, ele se dirigiu aos discípulos que o acompanhavam, mas também a uma turba de doentes, de aflitos, de perseguidos, de sofredores que buscavam Jesus no desejo da cura, no desejo do alívio. Então, quando ele proferiu essas palavras, foi como um bálsamo no coração de todos aqueles que estavam ali sedentos de alívio, né? Então, o Sermão do Monte, ele é um discurso de consolação, de esperança para todos nós hoje. E ele contém toda a essência do Evangelho. Está lá no Sermão do Monte, né? Nós aprendemos com ele que a nossa tarefa aqui na Terra é a nossa renovação, porque cada bem-aventurança trata de uma virtude e nós precisamos desenvolver as virtudes para crescermos, né? Então, quando nós compreendemos as lições todas essas bem-aventuranças, a primeira é a humildade, nós vamos galgando essa escala ascensional e vamos desenvolvendo cada virtude de cada bem-aventurança. Todos os sofrimentos são bênçãos, como nós acabamos de ler, né? Devem ser considerados como bênçãos, por quê? Porque nós estamos quitando algumas dívidas, às vezes até dessa encarnação, mas às vezes de outras reencarnações. E a questão é a compreensão da lição, né? A compreensão dessa necessidade do sofrimento, nos percebermos como necessitados de passar por todas essas experiências e a nossa postura diante do sofrimento. Então, quando a dor chega, como é que nós nos comportamos? Mesmo sabendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, mesmo sabendo que é um recurso valioso para o nosso aprimoramento moral, mas o quanto nós já compreendemos. E só vamos perceber o quanto nós compreendemos quando nós estamos passando pela experiência. Aí é que nós vamos perceber o nível que nós estamos, porque falar de sofrimento como instrumento de renovação, né, instrumento para o crescimento, para a edificação do espírito, não é tarefa fácil. Porque mesmo a gente compreendendo essas lições, já repetidas vezes nós vemos, são muitas lições, muitas palestras, muitos comentários dos benfeitores espirituais acerca desse versículo, bem-aventurados os aflitos. Mas será que nós, no momento do testemunho, da prova, será que nós já temos essa capacidade, né, de resignação, de renúncia, de aceitação? Essa é a questão, né? Não é ficar feliz, alegre, sorrindo, passando pela dor e tendo aquela postura de alegria. Não. Nós, quando a dor chega, quando vem o sofrimento, é claro que nós vamos fazer tudo para sair daquela situação, tudo. Mas às vezes vamos até chorar, mas a questão é lembrar que Jesus disse que são felizes aqueles que sofrem, aqueles que choram, porque serão consolados. E os serão consolados é no futuro. Compreender que a aflição, ela gera, toda dificuldade ela vai gerar um progresso, crise gera progresso. Agora, não é só o fato de estar passando pelo sofrimento, pela dificuldade. A questão é a decisão, a postura, a atitude daquele que está diante do sofrimento e como a pessoa vai reagir. Porque a maioria de nós, quando a dor bate à nossa porta, quando nós somos visitados pelos sofrimentos, pelas aflições, normalmente muitos ainda ficam revoltados, reclamando, não sentem que aquele sofrimento é necessário, não enxergam como uma necessidade, né? Quando chega a hora do testemunho, que a pessoa tem que renunciar a alguma coisa, normalmente não se acha, né, naquela condição de devedor. Nós não nos percebemos como devedores e por isso é que nós muitas vezes nos revoltamos, ao invés de buscar trabalhar, de buscar compreender e de ter uma postura serena. No livro Renúncia, né, o título do livro de Emmanuel já diz Renúncia, nos conta a história de Alcione.
toda a vida dela é uma vida de renúncia, de testemunho, de fé e de confiança em tudo que acontecia. Ela dizia, Deus tem um plano para mim, né? E se entregava, não reclamava nada, nada a reclamar. Tudo ela agradecia, porque ela se entregava para que ela sentia que as mãos de Deus era que guiava a vida dela. E tem um episódio onde ela conhece o sobrinho de um benfeitor que era o padre Damiano, o benfeitor dela, benfeitor da mãe dela, e ela conhece Carlos, o sobrinho desse padre Damiano, e os dois se sentem atraídos. Então ela é firme e diz a ele, Carlos, a nossa história só vai poder ser vivida em outras vidas. Veja que, né, que discernimento, que sabedoria. Ela era um espírito, já um espírito bem mais evoluído, né? E por que na Terra, né, nas sociedades, existem mais sofrimentos do que alegrias? Nós nos perguntamos, né, muitas vezes, e Kardec ele fez essa pergunta. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 931, ele perguntou por que a classe de sofredores são bem maiores do que a classe dos felizes, né, na sociedade. Vejamos a resposta dos Espíritos. Ele diz o seguinte, nenhuma sociedade ela é perfeitamente feliz. E o que julgais ser felicidade, muitas vezes, oculta pungente aflições, porque o sofrimento está em toda parte. E o sofrimento é muito maior porque nós estamos num mundo de provas e de expiações. Então, ninguém é feliz o tempo todo. Quando a Terra se transformar, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, aí os bons estarão em maior número, né? E aí, com certeza, vai haver mais felicidade do que sofrimento. Mas se nós estamos aqui na Terra, nós encarnamos nesse planeta de provas e expiações, é porque nós somos devedores, nós temos dívidas a quitar, nós temos também tarefas a realizar. Então é bem melhor que nós, diante de tudo aquilo que chegar, né, das provações, que nós possamos enfrentá-las com serenidade, com fé em Deus, porque seremos felizes quando nós quitarmos as dívidas e vamos ter vigilância, né, exercitar a vigilância para não contrair novas dívidas. As provas bem suportadas é que nos dão consolo, porque se nós não suportarmos essas provas com serenidade, nós vamos nos revoltar. E com isso não vamos conseguir resolver as questões. Pelo contrário, para resolver as aflições, os sofrimentos, a primeira coisa é a aceitação. Aceitação na certeza de que nós somos devedores, que tudo que nos chega é por necessidade, né? Então, os sofrimentos são oportunidades de nós desenvolvermos a resignação. A resignação é o consentimento do coração. Aparentemente, muitas vezes, só olhando com o olhar da inteligência, com o olhar material, nós não compreenderemos, mas no nosso coração nós vamos ter a certeza de que é necessário. Então, é a submissão paciente a tudo que nos chega. E nós temos muitos aflitos, muitos pobres, mas que não serão benditos lá no céu, porque nem todos que choram, eles serão consolados. Por quê? Porque nós temos que perceber qual é o motivo do choro. Por que é que a criatura está chorando? Muitas vezes o choro é de revolta, o choro é de ciúme, o choro é de inveja, de orgulho ferido, né? De medo, de raiva. Muitas vezes a pessoa chora de raiva. E muitas vezes a pessoa está ali chorando, mas já está planejando uma vingança. É ali chorando, e aí as pessoas até se compadecem com aquela criatura chorando, mas na verdade, no íntimo, ela está planejando algo para se vingar, né? Então, resignação não quer dizer acomodação.
Não é se resignar e cruzar os braços para esperar. Ah, felizes o que sofrem, então eu vou ficar aqui de braços cruzados. Não, é ação. Um exemplo, quando dificuldades financeiras chegam, porque agora é um momento que nós estamos, alguns de nós, passando por extremas dificuldades. O que é que nós devemos fazer? Lutar, buscar para reverter a situação, buscar mudar de atividade econômica, cortar gastos e aí tomar, né, com confiança em Deus. Quando nós passamos por algumas perturbações espirituais, também não vamos ficar resignados, é um sofrimento, mas o resignado não é apático. Vamos buscar tratamento espiritual, atendimento fraterno, nós podemos tomar passes virtuais, observar a nossa rotina, porque muitas vezes a obsessão é fruto de uma rotina perniciosa e buscar atitudes e ações renovadoras, buscar oração, né? Então, existem também muitas situações em que nós nada podemos fazer. Eu falei da questão financeira, né, da obsessão, mas tem situações em que nós só temos que exercitar a resignação, né? A morte de um ente querido, essa pandemia, é necessário exercitar a resignação. Mas a vida, ela não é feita só de sofrimento, né? Nós temos sofrimentos e precisamos, a reflexão da tarde, né, é buscarmos compreender o motivo, a causa do sofrimento e desenvolver a virtude da resignação para ultrapassar esses sofrimentos e essas dores. Todos nós temos na prece um sustentáculo para a nossa alma. Então, busquemos orar, nos aproximar de Deus, nos fortalecer, buscar o alto para receber as melhores orientações, cultivando a fé em Deus na vida futura, de que tudo vai passar, porque só a fé em Deus, a fé na vida futura é que nós vamos compreender a justiça de todas as coisas que nós passamos, né? Sem essa visão de pluralidade de existências, nós não temos condição de compreender, porque as dificuldades que nós enfrentamos, como também as anomalias que nós vemos na Terra, só são explicadas com a pluralidade das existências, né? Então, nós vamos ver que as desigualdades sociais, as misérias, aqueles casos em que nós vemos uma doença em um lar tão miserável e o outro lar contando com todas as facilidades e com os filhos sadios. Tantos homens viciados prosperando e homens de bem, honestos, passando por miséria. Mas quando nós temos a certeza que Deus é infinitamente bondade, justiça e misericórdia, se Deus é justo, a causa dos nossos sofrimentos também é uma causa justa, né? Deus nos dá a tarefa para nós executarmos com o objetivo de nós aprendermos, é um recurso pedagógico para o nosso aprendizado, para que a gente possa crescer. Então, as causas do sofrimento, ou elas estão nessa encarnação, ou estão em outras reencarnações. Mas existe uma causa e a causa é justa e o homem, ele é o autor. Quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição desmedida e temos problema por falta de perseverança, por maus comportamentos? Quantas uniões infelizes, como nos diz o Evangelho, as uniões onde o sentimento não foi levado em consideração, mas sim interesses. Quantas também doenças são frutos dos nossos excessos alimentares, mas também outros excessos, temperamento, a ira, o medo, tudo isso causa desequilíbrio e que pode causar um sofrimento. E quantos pais que são infelizes porque não souberam, na infância dos seus filhos, cuidar da educação deles, fazer o possível para que eles pudessem observar suas tendências inferiores e trabalhar
para sanar aqueles espinhos que essas crianças já trazem já de outras encarnações e que cabe aos pais estar olhando, estar percebendo para trabalhar, para não deixar com que esses espinhos do egoísmo, do orgulho possam crescer. A infância é uma fase em que os pais podem se esforçar, trabalhar para cuidar dessas crianças, né? Principalmente ensinar a esses filhos bons hábitos, combater as más tendências, para que depois não venha colher os frutos do sofrimento, né? Então, toda imperfeição gera sofrimento, toda imperfeição. Nós trouxemos aqui uma lição do livro Ação e Reação, que é o caso de Adelino Corrêa, está lá no capítulo 16. Adelino Corrêa, na encarnação que tá contando o livro, né, ele era pai de 3 filhos, uma filha do casamento e 2 filhos adotados. A esposa abandonou ele e ele ficou com os filhos criando sozinho, né? Ele tinha uma doença, tinha um eczema, que dava muito problema para ele, né? Então, mas ele, fruto do seu trabalho lá na espiritualidade e da sua resolução também de mudança, ele recebia assistência espiritual. Mas a história dele é a seguinte: ele, em outra encarnação, ele era filho de um fazendeiro muito rico que teve ele com uma escrava. Então a mãe dele é uma escrava, mas a mãe dele morreu de parto. Então o pai se afeiçoou a essa criança. E vejam que o pai teve outros filhos com outras escravas e muitas vezes até vendeu. Mas esse filho, Adelino, ele se afeiçoou e os dois eram cúmplices, que ele cresceu com ele e também cometia as mesmas atrocidades. Até que o pai de Adelino, né, na encarnação anterior, ele casou com uma moça jovem e essa moça ficou interessada por Adelino. E ele também se interessou, então eles dois começaram a ter um caso e planejaram o assassinato do pai. Uma vez, quando o pai estava doente, na cama, Adelino planejou um incêndio e contou com a ajuda de 2 capatazes e aí o pai, né, morreu. Mas ele passou a sofrer pelo remorso e também pela obsessão do pai. Foi tanto que ele chegou a falecer. Ele morreu depois atormentado, alucinado, louco, né? Então, nessa encarnação, vamos ver aí o sofrimento que ele está enfrentando nessa encarnação, fruto, né, de tudo que ele viveu na encarnação anterior. Então, nessa encarnação, ele recebeu a madrasta dele, que ele teve um relacionamento com uma filha, era filha, e recebeu os 2 capatazes, que ajudaram a colocar fogo, né, no leito do pai, também como filho. Então, os 3 filhos eram ligados por necessidade de outras vidas, de harmonização, né? Mas, graças a Deus que ele conseguiu resgatar os erros dele, porque lá na espiritualidade ele foi recolhido e ele recebeu lições e aproveitou, reconheceu, e quando ele reencarnou, ele era humilde, tranquilo, trabalhador, o que facilitou todo esse resgate, né? Então, meus amigos, para nós finalizarmos o nosso culto do Evangelho no lar sobre as aflições, sobre a felicidade mesmo diante do sofrimento, nós vamos ler um trechinho do livro Convites à Vida, que é Convites à Resignação. É o capítulo 51, Convite à Resignação. Aí é comentando um versículo de Lucas que diz: para que a tua fé não desfaleça. Coordena melhor a atividade mental, reconsiderando os problemas traçados interiormente. Encetada a jornada do bem, haja o que houver, insiste e persevera, não desfaleças na fé. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Se estiveres sobre o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustas, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do seu ontem em regime de cobrança, para a melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto,
paciente, resignadamente às situações atuais, insistindo nos bons propósitos, constituirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Então, meus irmãos, essa era a nossa reflexão da tarde sobre o bem sofrer, sobre a resignação.